Senhores deputados, senhor presidente, queria passar a relatar o projeto 296, mas antes queria também fazer uma menção sobre o episódio que aconteceu com os jogadores do Chapecoense e também foram 21 pessoas que estavam naquele voo, que é jornalista, servidores da imprensa, que também vieram a falecer. É uma pena, a gente fica triste com essa notícia, mas é importante dizer que a ANAC proibiu que esse time pudesse contratar um voo no nosso país e teve que pegar uma outra aviação de outro país para que pudesse fazer, levar esses jogadores para poder disputar a primeira final da Copa Sul-Americana. E tenho certeza absoluta que o Chapecoense ia fazer, ia escrever uma história no futebol brasileiro. Então, portanto, é triste a gente ter que conviver com essa situação. Mas eu queria passar a relatar o projeto de lei 296. O projeto de lei que passo a relatar é oriundo do Poder Executivo Estadual e ele regulamenta o regime jurídico de terras devolutas, sua arrecadação e a legitimação pelo Estado. O projeto foi protocolado nesta Casa de Lei no dia 13 de julho de 2015. Portanto, já no dia 14 do mesmo mês de 2015, foi solicitado sua urgência e teve iniciada sua apreciação pelo plenário no dia 15 de julho de 2015. Naquela ocasião, solicitamos também, na Comissão de Cidadania, vista da proposição para uma melhor análise. Convidamos, então, as entidades representativas do campo e realizamos um debate acerca do que continha no projeto de lei. Contamos com a presença das entidades dos trabalhadores da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Espírito Santo, a FETAIS, dos movimentos dos trabalhadores sem terra, o MST, e do movimento de pequenos agricultores, o MPA. Todos afirmaram categoricamente que o projeto necessitava de ajuste em sua essência. Afirmavam entender a necessidade de legitimar o processo de propriedade do Estado. No entanto, salientavam que o projeto continha elementos que não correspondia aos reais interesses do Estado e da comunidade do campo, principalmente da agricultura familiar. Salientavam também que o projeto iria atender aos grandes proprietários de terra do Estado, tanto rural como urbana, pessoa física e principalmente as pessoas jurídicas. Eles certificavam que as terras devolutas dominiais ou públicas, desde a Constituição de 1988, tinham como norte a arrecadação das mesmas para a finalidade da reforma agrária. Na realidade, esta área, o Espírito Santo na realidade, esta era o espírito da Constituinte de 88, que, através do artigo 250 da nossa Constituição, veda ao Estado a alienação das terras públicas ou devolutas com área igual ou superior a 250 hectares. Os movimentos sociais do campo, incluindo igrejas, se posicionaram pela correção do projeto de lei através de emenda. Naquela ocasião, travamos uma discussão, eu, juntamente com o deputado Padre Honório, com a intermediação do líder do governo, o companheiro Gildevan, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, com os argumentos levantados pelos mandatos e com as contribuições das entidades, os procuradores demonstraram sensibilidade quanto às sugestões e imediatamente o projeto foi baixado de pauta. Acreditávamos que o assunto estava encerrado, mas, para nossa surpresa, assim também como dos movimentos sociais, mais de um ano depois, o projeto, com seu inteiro teor, novamente volta a ser apresentado para apreciação desta Assembleia. Sem mudar uma vírgula sequer, realizamos o mesmo procedimento anteriores,
solicitamos vista, convidamos as organizações do campo e retomamos a conversa com a PGE, Procuradoria-Geral do Estado. A conclusão que chegamos é a mesma. Tornam-se necessária a correção através de emendas para aperfeiçoamento da futura lei e evitar prejuízo ao Estado. Solicito muita atenção dos meus nobres pares, pois o assunto é de grande importância para a comunidade capixaba. O projeto, ora apreciado, modifica a Lei 9.769, de 26 de dezembro de 2011, que regulamenta o regime jurídico das terras devolutas, sua arrecadação e legitimação pelo Estado. Em vários dos aspectos apresentados pelo projeto de lei 296/2015, revela um atraso, um retrocesso em face da lei original, isto é, da Lei 9.769, conhecida como a Lei das Terras Devolutas. A primeira questão trata-se do preço pago pela legitimação das terras. O parágrafo único do projeto estabelece que, não cumprindo o requisito disposto no inciso 1º, a pessoa jurídica poderá legitimar a sua área requerida mediante o pagamento correspondente a 40% do valor do mercado da terra nua, atribuída por avaliação a cargo do IDAF, desde que cumpridos os requisitos dos demais incisos. Ora, senhores deputados, o preço de 40% da terra nua para a pessoa jurídica para legitimar a área rural é muito baixa e revela um retrocesso absurdo em face da lei original, que estabelece que o valor de mercado para legitimação, um Estado que está passando por um ajuste fiscal severo, necessitando de recurso, abrir mão de um, digamos assim, ativo, preço insignificante, devemos refletir e barrar tal intento. Por isso, apresenta as seguintes emendas. Emenda número 1, ao projeto de lei 296/2015. Artigo 1º. Fica suprimido do PL 296/2015 o parágrafo único do artigo 13, retornando-se assim o parágrafo definido na lei original. Assim redigido o parágrafo único. Não cumprido o requisito disposto no inciso 1, a pessoa jurídica poderá adquirir a área cuja legitimação requereu mediante o pagamento do valor de mercado atribuído por avaliação a cargo do IDAF, desde cumpridos os requisitos por demais incisos. O mesmo ocorre com o artigo 23, que trata da legitimação das terras devolutas urbanas. O preço a ser pago é também de 40% do valor do mercado da terra nua. Aqui também apresento uma emenda para suprimir o parágrafo único do artigo 23. A emenda de número 2, fica suprimido do PL 296/2015 o parágrafo único do artigo 23, ficando, então, mantido o parágrafo único do texto original da lei, assim redigido. Parágrafo único. Não cumprido o requisito disposto no inciso 1, a pessoa jurídica poderá adquirir a área cuja legitimação foi requerida, mediante o pagamento do valor de mercado atribuído por avaliação a cargo do IDAF, desde que cumpridos os requisitos dos demais incisos. Outras emendas que venho solicitar o apoio dos pares, é a emenda número 3, que fica acrescentada no inciso 1º do artigo 13, o seguinte: cooperativas de produção da agricultura familiar e cooperativas da economia solidária, preservando o espírito da Constituinte de 88, apresento também a seguinte emenda. Emenda de número 4. Fica acrescentada mais um parágrafo no artigo 20 do projeto de lei 296/2015, remunerando-se os demais. Renumerando os demais, com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O limite que ultrapassar a área definida no caput do artigo 20 fica retida pelo Estado para fins de reforma agrária, tornando-se necessário a emenda, pois o artigo 5º do projeto estabelece que, caso não conclua os procedimentos discriminatórios, o Estado arrecadará essas terras, mas não define a sua destinação. Artigo 1º. Fica acrescentado mais um parágrafo no artigo 13,
remunerando-se os demais com o seguinte teor. Parágrafo 2º, as pessoas jurídicas referidas no inciso 1º do caput do artigo não poderão ter vínculo de natureza societária com pessoas física ou jurídica que venha ter ou já tenham legitimado em nome próprio área iguais ou superiores a 250 hectares, de forma a respeitar os limites estabelecidos pela Constituição Estadual. Emenda de número 6. Artigo 1º. Suprima-se o artigo 2º do projeto de lei 296/2015. Trata-se da garantia da gratuidade do registro do título de legitimação de posse, observando na lei original a lei número 9.769, retirada pelo projeto que foi apresentado aqui pelo governo. Emenda de número 7. O artigo 1º. O parágrafo único do artigo 20 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Não será permitido a legitimação das áreas superiores a 250 hectares em processos únicos, ainda que seja ocupada em condomínios por posseiros, familiares ou não, sendo necessário, neste caso, a vinculação de processos individuais, em que cada requerente cumpra a observância de todos os requisitos impostos pela presente lei. Nobres deputados, penso que, como foi dito, é importante que a gente tenha a compreensão da importância de regulamentar, né, e de fazer algumas alterações na lei original. Mas penso também que a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente pensa que está ajudando o pequeno, aquele cara, né, trabalhador rural, a gente está privilegiando outros, e principalmente as pessoas, né, que têm um poder aquisitivo maior. O que me chama mais atenção de tudo é que para essas pessoas, principalmente pessoas jurídicas, né, essa lei está dando um privilégio maior. Quando a pessoa jurídica pode legitimar a sua terra por 40% menor do valor que ela, né, ou melhor, 40% do valor da terra nua. Isso, para mim, é muito preocupante, porque a pessoa jurídica, com certeza, usufruiu né, desse terreno que não pertence a eles por muito tempo, e agora querem legitimar, mas querem legitimar e vão legitimar com um valor muito menor do que, de fato, vale aquele terreno. Mais agravante ainda é quando a gente discute o mesmo teor, né, para a cidade, ou seja, para áreas urbanas, em terras devolutas, em terras que estão ocupadas por pessoa jurídica também, eles poderão também legitimar a sua terra pelo valor menos 40% do valor. Isso é muito preocupante por conta disso, né? Então, a gente pede aos nobres deputados que acate a nossa emenda, que eu tenho certeza absoluta que, acatando as nossas emendas, a gente, com certeza, né, vai tirar essas dúvidas e, sem sombra de dúvida, vai tornar a lei mais aplicável e vai favorecer, de certa forma, quem mais precisa. O artigo 29, que dá gratuidade, né, para legitimação, esse projeto de lei que foi apresentado aqui, ele pede a supressão, né, desse artigo 29, e que a gente pensa que é o único projeto, vamos dizer assim, é o único artigo, né, que daria, de certa forma, um privilégio àquelas pessoas que não têm condições, né, de pagar, né, para poder ter as suas terras legitimadas. E aí, quando retira esse artigo, aí fica também com muita dificuldade. Então, portanto, a gente pede para que pudesse acatar essas emendas.
o nosso parecer é pela aprovação, mas com a inclusão dessas emendas.